Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, vamos pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha. Livro Jesus no Lar, a Caridade Desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais, de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência. Retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu, receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas
a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Graças a Deus. E diante dessa belíssima lição, que nos traz reflexões para ver como é que nós estamos nos portando na vida, se estamos sendo benevolentes, se estamos levando uma palavra de consolo àquele que passa por dissabores, por vicissitudes, e assim, Senhor, que as nossas palavras sejam de incentivo, de esperança e de conforto para todos aqueles que atravessam o nosso caminho. Mas agradecemos a Ti, Pai, pelo dom da vida e por tudo que o Senhor nos permite usufruir. E rogamos neste momento, envolve o nosso Otávio que nos trará o estudo da noite de hoje, que ele possa ser inspirado e intuído para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Envolve a nossa Tayana também, que nos trará o estudo do Teu Evangelho, para que ela também possa ser intuída e inspirada. E ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Em Teu nome, Senhor, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Deixa eu vir para cá. Boa noite a todos. Que a gente hoje possa ter um dia de paz, tranquilidade, né? Estamos aqui envolvidos por essa espiritualidade que nos acolhe. Que a gente possa agradecer sempre ao Mestre Jesus, a todos os ensinamentos que trouxe para cada um de nós, para que pudéssemos mudar o caminho da nossa vida. E a lição de hoje, ela me pegou de surpresa, porque eu ia ler o que já foi lido e ia comentando, mas é a caridade desconhecida, né? Só que antes disso, esse livro, Jesus no Lar, ele foi psicografado pelo Chico Xavier e o espírito Neio Lúcio. Aqui para mim a introdução, né, ou prefácio, que é a psicografia de Emmanuel pelo Chico, eu vou trazer aqui só uns trechozinhos para que a gente se posicione, porque ele vem falando aqui sobre essas lições que tem no livro. São lições diárias que a gente tem que poder assimilar, começar a aprender, modificar os nossos sentimentos, trocar os nossos hábitos, que a gente cria hábitos e acha que está correto, nem para às vezes para pensar e nem percebe certos caminhos que às vezes tomamos, decisões importantes na vida,
Então, o estudo nos liberta, nos traz uma amplitude maior, um ponto de vista melhor, para que a gente possa decidir de uma forma melhor, mais adequada, para que a gente possa seguir em frente e ter a consciência tranquila, né? Poder deitar a cabecinha no travesseiro e dormir em paz. Então, Emmanuel, ele fala aqui no início: todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, é porque ele vem falando sobre filósofos, sobre tudo que é discutido sobre Jesus, mas Emmanuel traz isso aqui para a gente. Ele é o reformador da vida de cada um de nós, né? Então, tudo que ele exemplificou foi para que nós pudéssemos renovar a nossa vida. Hoje eu entrei em contato com um amigo que eu acabei criando no curso que eu fiz, né? Ele é de Moçambique, e quando ele retornou a Moçambique, já estava um estado de guerra civil. Só que ninguém fala em Moçambique, África, devido não há interesse, né? Se fala em Ucrânia, se fala nisso, naquilo, mas tem certos países que são passados, né? E aí ele falou que ele não sabia se ia ter Natal esse ano. Aí eu até falei para ele assim: o Natal é todo dia, é o amor que a gente consegue distribuir, não é apenas um dia. O dia é a marca para a gente relembrar de Jesus, e a gente não tem nem muita certeza se foi dia 25, qual foi exatamente o dia do nascimento, mas de qualquer forma a gente tem esse entendimento que nós estamos aqui, cada um em níveis diferentes, com habilidades diferentes, e que podemos nos ajudar naquilo que nós temos fraqueza, e o que nós somos fortes, que temos habilidade, podemos ajudar o outro, né? Então foi isso que Jesus veio trazer para nós. Ele veio, né, como vou até repetir aqui, o renovador da vida de cada um, né? Então a gente aprende um com o outro. Só com relacionamento é que a gente vai aprender durante a vida. E aqui mais um trecho aqui que eu vou ler, que aí ele continua assim: Neio Lúcio conhece, estava verdade profunda e consagra aos discípulos novos alguma das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Quer dizer, esse parágrafo aqui, ele já coloca os novos discípulos, que aí eu coloco, onde eu acho que nós nos colocamos, e fala sobre os apóstolos da primeira hora, que foram aqueles lá no início. E aí ele continua: hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora que carecemos à frente do provir. Olha só, eu vou dar uma paradinha aqui, ó. Que a sua voz incisiva e doce
possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do provir. Isso significa o seguinte, que nós temos que nos preparar não para reagir às situações adversas da vida. Nós já temos que nos preparar, porque a gente sabe, existem dificuldades, cada um aqui tem as suas dificuldades, né? Então que a gente possa, essa transmissão que ele está falando, do porvir. Então se a gente se prepara antes, nós sabemos como nos comportar melhor, né? Convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior que podemos aspirar, tá? Então aqui nós temos 30 e poucas lições, 48 lições, e então a lição de hoje foi a que a Dirce leu, né? Quer dizer, na realidade, aqui está falando de quê? Vem um espírito, porque inicialmente ele começa a discussão na casa de Pedro, e se falando na questão da beneficência, né? Deixa eu ver aqui, beneficência, compaixão, e ligando isso única e exclusivamente à questão financeira. Como é que eu posso dar um pão? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ajudar as pessoas se eu não tenho condições financeiras, né? E aí Jesus intervém sobre essa situação e foi preparado um espírito para reencarnar e para dar, e é o exemplo que Jesus cita, né? Que ele diz que foi preparado no céu alguém conhecedor da lei, isso, ele fala aqui da questão da lei, um sincero devoto da lei, que foi preparado para vir e praticar a beneficência. Só que ele encarna numa condição de dificuldades financeiras e que ele só tinha dinheiro para alimentar seus filhos. E isso era uma coisa que trazia muita mágoa para ele, porque ele queria, de alguma forma, como falou aqui no texto, poder agasalhar ao outro, dar um prato de sopa, né? Então ele, se vendo da impossibilidade financeira, que é uma possibilidade, né? É que a gente tem que conver que o dinheiro, ele contribui muito, mas não é apenas o dinheiro, né? A gente também tem que ter uma ideia um pouco mais ampla dessas questões. Não adianta, vamos dizer aqui, que a Casa do Caminho tivesse uma pessoa riquíssima e que pudesse manter a casa, todos os trabalhos sociais. E aí, qual é o meu sacrifício de tirar aquele quinhãozinho, o outro, para poder ser menos egoísta? Né? Porque a gente pensa assim, vou ganhar na loto, vou resolver todos os problemas da Casa do Caminho. Você está resolvendo de coração, quer aparecer, o que você está querendo? Você está desenvolvendo alguma coisa de sentimento? Porque, assim, você tendo possibilidades financeiras, é uma coisa mais fácil. Eu tenho dinheiro, me sobra 5 mil por mês, dá para eu ajudar lá tranquilamente. Só que quando você, na realidade, está envolvido com as pessoas e você vê a dor do outro, aquilo te comove.
aquilo mexe profundamente com os seus sentimentos. Você tirar um dinheiro e depositar é benéfico, mas você também tem que pegar a mão na massa, porque é isso que te ajuda a te transformar como pessoa. Então, ele, dentro dessa impossibilidade, mas uma pessoa, como é que ele, sincero devoto da lei de Deus, o caminho que ele teve que percorrer na encarnação foi o quê? Saber agir na vida, dar bons conselhos. Quando estavam falando mal de pessoas, ele poder destacar alguma qualidade daquela pessoa. Então, ele trabalhou muito, e ele, como ele coloca aqui, retirando pedra do caminho, que sabia que uma pessoa poderia se machucar. Aí quando eu li isso, eu até fiquei satisfeito, né, que agora o pessoal larga esses fios aí pendurados. Aí tinha um fio pendurado onde eu pego carona com um amigo meu, aí passou um motoqueiro, bateu com a cabeça no fio, né, mas foi embora. Aí eu fui ali, peguei, aí eu amarrei o fio ali no poste. Aí quando eu li isso, falei, poxa, fiz um pouquinho. E assim, a gente vê pequenas atitudes que nós, às vezes, nem percebemos o quanto que isso traz de benécia para outras pessoas. Em primeiro lugar, para nós, que estamos cumprindo com o nosso dever, né? Então, aqui o que foi lido, eu ia fazer a palestra de outra forma, mas não tem problema nenhum não. Então, assim, quando esse espírito desencarna, ele fica muito ansioso, porque ele queria ter ajudado as pessoas, né? Dentro dessa discussão que havia na casa de Pedro, era só uma questão que eles estavam com um pensamento muito restrito à questão financeira. Mas Jesus traz uma outra forma de análise disso. E quando ele chega, aí aqui bota, quando ele retorna aos céus, ele é coroado, e ele não entende o porquê. E aí fala assim, foi o bem que você transmitiu, o mal que você combateu, você está sendo coroado por isso. E a gente às vezes nem percebe, né, que uma palavra, a gente não sabe a dor do outro naquele momento, o que está ocorrendo. Então, muitas das vezes, a gente chega e fala alguma coisa para levar um conforto, mas a gente às vezes não sabe a profundidade a qual nós estamos atingindo aquela outra pessoa. Eu estava vendo isso, quer dizer, o acaso não existe, né? É uma entrevista com Lázaro Ramos. Ele falou que ele estava com 12 anos de idade, 12, 13 anos, e eu estou falando do ator, Lázaro Ramos, que eu considero assim, um excelente ator, né? Eu não sei como pessoa, ele me parece ser uma boa pessoa, né? A gente não convive, eu não posso ter essa condição, mas como ator eu considero muito profissional. E ele botou na cabeça dele que ele ia parar de estudar para poder trabalhar e ajudar em casa, né? Bahia, aquela pobreza que ele estava vivendo e tudo mais. E o olhar da professora chegou, chamou ele
Lázaro, o que está acontecendo com você? Ele, não, nada, professora. Não, você está diferente, está acontecendo alguma coisa. Ele, não tem nada, e ficou negando que estaria acontecendo alguma coisa com ele. Aí ela falou assim, tudo bem, você não quer falar? Não fala. Mas a sua decisão, eu sinto que está completamente errada. Não tome essa decisão na sua vida. Né? Quer dizer, ela sem saber, aí deve ter sido intuição, né? Uma intuição ali espiritual, guia espiritual, alguma coisa a esse nível. E ele voltou para casa, pensou, repensou, sem expor o assunto, que ele ia desistir, e continuou estudando. E aí hoje a gente tem o Lázaro Ramos, né, numa condição, eu não sei qual seria o caminho dele, se ele tivesse parado de estudar, quais os caminhos que essa criança, quando ele era criança, iria tomar na vida, né? Então vocês vejam que muitas das vezes uma palavra, o que essa professora, ele agradeceu, né, nessa entrevista, eu sou muito grato à minha professora, porque ela não sabia o que eu ia fazer. Então muitas das vezes a gente tem essas atitudes na vida e a gente não sabe o quanto está influenciando o outro. Então é importante que a gente sempre pense em fazer o bem, em trabalhar no bem, porque foi isso que foi feito aqui nessa lição. A discussão era que a beneficência, a compaixão tinha que vir de pessoas com dinheiro. A evocação era essa da discussão, quando Jesus pega e começa a descrever o que realmente seria a situação, né? Então, assim, são coisas importantes na vida. Eu já contei aqui, eu vou contar de novo, tem outras pessoas aqui, que o quanto influenciou em mim uma pessoa de rua, para eu parar para pensar. Eu estava em greve no serviço, a gente estava fazendo reivindicação para concurso público, que aí no ano seguinte houve concurso público, salário, né? E tinha mais plano médico, tinha outras coisas na pauta de reivindicação. Eu parei ali na Praça Tiradentes, fui beber uma água. Veio uma pessoa de rua, aí me pediu, falou assim, moço, o senhor tem 25 centavos para me dar? Aí eu olhei para ele, para eu poder almoçar, porque naquela época era R$1 o almoço do garotinho, né? Aí eu olhei assim, já pré-julguei, que eu falei assim, estou na Praça Tiradentes, esse cara vai beber, isso aqui internamente. Eu falei, não quer saber? Aí meti a mão no bolso, aí eu tinha uma moeda de R$1. Aí eu dei para ele, e ele estava com a outra mão, com 75 centavos, chegou assim para mim, toma seu troco. Eu falei, como assim? Ele falou, moço, o meu necessário são 25 centavos. Eu falei, não, rapaz, fica aí com dinheiro, né? Porque assim, você recebe impacto. A água, até eu esqueci que o cara estava demorando a trazer. Eu falei, cara, não, mas fica, pode ficar. Eu falei, eu não preciso. Olha o impacto que essa pessoa causou em mim. Porque eu estava brigando por salário, brigando por condições de trabalho, uma série de situações, e a pessoa ali querendo me dar 75 centavos de troco.
Aí eu falei, não vou aceitar não. Eu falei assim, você está indo lá para o Garotinho? Eu também estou indo lá para a Central. Então eu vou contigo. Né? Que eu estava começando o Leon Denis, eu falei, eu vou começar a dar, falar para ele certas coisas e tudo mais, né? Isso, olha como é que nós somos orgulhosos, né? Isso é o que passava na minha cabeça. E quando a gente começou a andar, aí ele falou assim, moço, o senhor não quer seu troco, não? Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, não, eu não quero, deixa o dinheiro. E ele foi o caminho todo, toda hora queria me devolver o dinheiro. Aí ele falou, tá vendo esses casarões? Tá vendo esses carrões, essas coisas todas? Ninguém leva nada disso não, moço. A gente só leva o bem e o mal que nós recebemos, que fazemos. É isso que nós levamos da vida. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para ele? Eu não tinha mais palavras. Então eu estava ali recebendo daquela pessoa de rua uma lição assim de moral muito grande. E aí eu continuei, né? Eu falei assim, e ele não deixava eu falar. Ele falava tanta coisa. Eu falei, não é possível. Ele está me dando uma lição aqui que eu não é. Aí teve um momentozinho que ele deu uma brecha e falou assim, não, que eu sou espírita. Aí já passou na minha cabeça. Eu sou espírita, tem hora que eu estou numa posição, tem hora que estou na outra, né? Eu estava iniciando, né? Aí ele falou assim, eu amo Kardec. Aí eu olhei para ele assim, e amo Leon Denis também. Eu falei assim, como assim? Você conhece Leon Denis? Né? Porque Kardec é um ícone dentro da doutrina. Mas Leon Denis, aquilo me espantou. Ele falou assim, eu sou assistido da Malé. Sabe? E foi num período de dezembro que me emocionou muito. Porque até hoje eu penso nisso quando eu estou com problema com dívida. Entende? Porque eu tenho que fazer uma reflexão dessa pessoa. O quanto que ela impactou na minha vida. É isso que essa lição vem trazendo aqui. É o mal que a gente tem que abafar, tirar. Porque se a gente conseguisse isso, cada um, né, sendo uma formiguinha ali, né, não deixando a fofoca se estender, evitando essas situações desagradáveis que nós vivemos, nós teríamos um mundo melhor. É para isso que nós estamos caminhando, né? Mas isso depende o quê? Como eu li lá no início, né? Essa transformação de almas que Jesus propõe para todos nós. Nós ainda temos muitos vícios, muitas situações difíceis ainda. É que às vezes não é percebido por nós. Esse que é o problema. Porque assim, é como eu falo, o alcoólatra ele se cura quando ele consegue se perceber que ele tem problema de alcoolismo, tabagismo, né? Uma pessoa que gosta de levar um assunto daqui para lá e volta, ela às vezes também não se percebe nessa condição. E isso atrapalha muito a vida de um grupo. A gente trabalha em coletividade, né? Então tem pessoas que atrapalham muito, falam uma coisa, falam outra, e as coisas acabam se enrolando. Então assim, são situações que nós vivemos diariamente, né? Então, a gente passar a dar valor às pequenas coisas que nós consideramos pequenas coisas. Nesse texto aqui, a gente pode também pensar naquela parábola do lóbulo da viúva, né? Que os ricos deram pelo orgulho muito dinheiro e aquela senhora deu
2 denários, se não me engano, e Jesus fala, ela deu muito mais do que todo mundo, porque ela tirou do necessário dela para contribuir com o outro. Então, nessa discussão dos apóstolos, Jesus traz uma outra forma de caridade, mostrando coisas que são desconhecidas, tentando esclarecê-los. Que não é pela falta, porque assim, se nós lermos a vida de Jesus, ele andou só com pessoas doentes, com ladrões, transformando vidas, transformando almas. A mulher adúltera, que iriam apedrejar, ele falou, pode apedrejar, desde que ninguém tenha pecado. E aquela mulher mudou a vida dela. Precisou de dinheiro? Então, assim, muitas vezes o carinho, o acolhimento, né? Entender que o outro, às vezes, ainda não está no momento dele, ainda é uma pessoa muito agressiva, é uma pessoa que... Então, é claro que a gente também tem que se preservar, porque nós também não somos santinhos e não estamos numa condição também de equilíbrio. Mas a lição é para exatamente a gente poder aprender isso. Por isso que eu li essa parte inicial de Emmanuel, para a gente poder, na realidade, se antecipar e não reagir. Nós somos muito reativos. A gente sabe que vai chover, mas não pega o chapéu. Né? Por que a gente não se antecipa? O tempo está ficando escuro. Vou pegar o chapéu, vou botar na bolsa, né, e vou levar. Mas não. Aí quando começa a chover, fala, poxa, não trouxe o chapéu. Né? Então assim, estou dando um exemplo muito simples. Mas você sabe que tem pessoas com dificuldades e que a gente convive dentro do nosso local de trabalho, dentro de qualquer local que tenha gente. Que todos somos difíceis. Cada um tem uma dificuldade diferente do outro. E aí a gente tem que desenvolver essa tolerância, desenvolver isso. É isso que essa lição vem trazer para todos nós. E aqui são várias lições. Cada uma de uma forma diferente. Essa é sobre essa caridade desconhecida. Né? Então, assim, são coisas assim importantíssimas. Eu tenho também assim uma outra situação também que quando eu ia para a cidade eu vivenciava muito essas situações. Parece que tem assim, tá num local, sabe? Eu olho para trás aí a pessoa vem para me pedir. Eu falei, sabe? Eu devo ter lá atrás feito muita besteira, porque assim às vezes até a minha esposa, né, que deu palestra semana passada, a Wanda, ela falou assim, Otávio, não é possível, eu estava aqui, a pessoa não me pediu, você chegou, ela veio pedir a você. Eu falei, deixa para lá, que era para pagar lá um leite para ela, não sei o quê. Eu falei, não, deixa que eu pago aí, não tem problema não. Aí, nessa ocasião, eu levei meu pai, ele estava fazendo exame, aí eu desci, estava na hora do almoço, estava com uma fome, aí eu fui lá fazer um lanche rápido e voltar, aí uma pessoa também de rua falou assim, moço, o senhor podia pagar um refrigerante para mim? Aí eu falei assim, poxa, eu estou com fome, né? Falei assim, você quer um salgado também? Aí ele falou assim, não, moço, olha só, não precisa não, porque tem um outro rapaz aqui que ele já comprou a quentinha, eu não posso entrar dentro era assim, tipo padaria, restaurante, né? Eu não posso entrar aí, o rapaz vai trazer aqui a quentinha, ele já pagou, eu só queria alguma coisa para beber. Aí eu falei, olha, se o senhor não puder ajudar, não tem problema,
que eu entendo que muitas vezes a pessoa não tem condições. Eu entendo isso. Se o senhor não puder... Aí eu falei, meu Deus do céu. Sabe? São lições de vida que mexem com você. A pessoa falar de forma educada. E assim, você sente sinceridade porque ele não quis que eu comprasse um salgado para ele. Ele não quis nada, ele só queria bebida. Eu falei, escolhe aí, você quer o quê? Coca-Cola, Guaraná? O que o senhor puder pagar. Eu falei, olha, tudo é o mesmo preço, pelo amor de Deus. Vê o teu gosto, né? Porque aí aquilo vai, né? Chega a te irritar, né? Cara, escolhe, pelo amor de Deus, escolhe. Então, assim, são situações que nós temos que parar para refletir. Como é que uma pessoa de rua, ele não podia ter aceitado salgado para comer mais tarde? Né? Então, assim, às vezes a gente não tem essa percepção de coisas benéficas que chegam até nós pela própria espiritualidade, para chamar a nossa atenção. Vocês acham que não são essas duas situações, pelo menos, não me chamaram muita atenção? Entende? Então, assim, você olhar e falar assim, poxa, uma pessoa de rua querer me dar troco. Eu falei, que isso? R$1 na época. Na época eu ganhava muito mais do que hoje. Hoje o meu salário foi lá embaixo. Mas na época eu ganhava um salário razoável. Aquilo ali não era nada. Era pegar 10 centavos hoje, sei lá. Entendeu? Então, assim, aí é uma coisa que me marcou. Então são essas coisas que essa lição vem trazer. Esse espírito era um cumpridor, um devedor, um cumpridor da lei. Ele já tinha a lei de Deus no seu coração. Então, essas pequenas atitudes é o que ele podia fazer, como diz a lição. Era a única coisa que ele podia fazer, né? E ele se sentia numa frustração muito grande por não poder dar um prato de sopa, não dar, aqui falar, uma pele de carneiro, né? Seria um cobertor, alguma coisa assim, nos dias de hoje. Então vocês vejam o quanto que a gente é tão pequeno nessa questão de pensar em relação à caridade, né? A gente pensa, começa, não, tem que dar dinheiro, fazer isso. É claro que a gente tem que ter dinheiro para pagar a luz aqui, pagar os empregados. Isso realmente a gente tem que ter. Mas a gente vai ter pessoas aqui dentro que são assistidas, que não têm condições, estão dando o seu trabalho, ajudam assim de uma forma muito positiva. Você, às vezes, foi mês passado, eu trabalho no local ali na Barra, é bem uma reserva, né? Aí o rapaz estava lá varrendo, no dia seguinte ele estava lá de novo varrendo, né? Que tem muitas árvores, né? Eu falei, cara, trabalho de novo, né? Toda hora caindo folha. Ele falou, seu Otávio, deixa cair as folhas, assim eu tenho trabalho. Então, assim, as pessoas trazem outros pontos de vista que às vezes a gente, né, não enxerga, né? Eu falei, eu já tenho um conhecimento com a pessoa e tudo, falei brincando, né? Mas eu até tinha essa noção que aquilo ali era o trabalho dele. Mas de qualquer forma mexe com você, né? E ele tinha plena consciência de que era importante aquelas árvores estarem caindo folhas
para que ele pudesse levar o sustento para sua casa. Então, assim, a gente poder olhar a vida de uma forma diferente, porque às vezes os nossos pensamentos são muito restritos. A gente tem que estudar muito para ampliar essa condição de amparo da vida como um todo. E a gente fica se restringindo, no caso da lição, só a parte material. E aí Jesus vem dar um outro exemplo, né? Que aquela pessoa não podia ajudar financeiramente, mas ela estava combatendo o mal. Todas as oportunidades dentro do texto que vocês têm aí, vocês vão ver, é um combate ao mal, né? Vamos dizer que todos nós aqui conseguíssemos combater o mal. Será que teríamos guerra? Né? Será que o Rio de Janeiro estaria esse caos que nós estamos vivendo hoje? Essa semana morreu uma médica dentro do Marcílio Dias. Não é verdade? Então, são coisas que a gente tem que tentar fazer um trabalho pequeno ali, de formiguinha, né? Fazer a nossa parte, porque as pessoas às vezes não percebem, mas as pessoas, elas olham umas para as outras, como elas se conduzem na vida, e passam a buscar, às vezes, coisas naquela pessoa que ela não tem. Eu fiz muito isso, assim, meus tios, né, meu pai. Poxa, eu tenho um tio que era calmo, tranquilão, aí o outro era uma pessoa de muita energia, né? Ele não se deixava vencer pela doença. Não, vou me tratar, vou ficar bom. Eu falei, poxa, eu quero isso desse, eu quero isso daquele. Meu pai era uma pessoa assim, da construção civil, um profissional excelente. Eu falei, poxa, agora... Então, a gente olha aqui, né? A gente vê uma série de pessoas fazendo uma série de atividades, né? Eu, às vezes, eu já conversei isso até com a Fátima. Eu falei assim, Fátima, você trabalha tanto e com tanta dificuldade, né? Mas a dificuldade que a gente olha é uma dificuldade de locomoção, mas e a mente dessa pessoa? Como é que é? Qual é o exemplo que a Fátima nos dá? Eu, pelo menos, eu sou muito observador nas coisas assim positivas que eu vejo, porque é complicado. Eu estava trabalhando na Paralimpíada, aí eu fui lá no jogo de bocha, o pessoal era com paralisia cerebral, eram 3 níveis de paralisia cerebral, e é um jogo que você tem que ter raciocínio, você tem que ter uma série de coisas ali, e como eu já estava dentro da doutrina, eu comecei a enxergar ali um espírito raciocinando, porque os movimentos, eles não tinham. O jogo de bocha umas bolas, que eu nem sei como é que é a regra, eu sei que tem uma bola branca lá, e aí você tem que jogar a sua bola, né, se for uma pessoa normal, com a mão e jogar o mais próximo dela, e protegendo, porque o outro vai tentar tirar a sua e a dele ficar mais perto. Aí nessa situação assim. E essa situação mais grave, um rapazinho, sei lá, de uns 17, 18 anos, ele mal falava, né, que ele paralisia cerebral,
ele tinha que pedir à treinadora para botar a rampa num determinado ângulo, que ele queria jogar a bola naquele ângulo. Essa rampa por detrás tinha um monte de furo, aí a bola ele mandava botar na posição que ele queria, ela botava um canudo na boca dele, assim, uma madeirinha, ele encaixava e dava força naquela bola o suficiente para fazer aquela jogada. Aí você olha, para quem é espírita, fala assim, tem alguma coisa aí a mais, porque o corpo dele está limitado, totalmente. Aquelas cadeiras especiais para poder segurar a cabeça, tudo que... Então, assim, são experiências que nós passamos na vida, né? E que a gente tem que observar. E a gente, às vezes, reclama de quase nada na vida. Então, a gente tem muitos exemplos a serem seguidos. A gente não precisa chegar no Chico Xavier, não precisa... Mas tem pessoas ao nosso lado que estão bem ali, que já estão um degrauzinho a mais, que você não consegue fazer certas situações que aquela pessoa faz. Então tenta fazer aquilo ali. Se aquilo te traz admiração, né? Então, assim, você tentar colher as coisas boas que cada um de nós temos. Nós não temos só coisas ruins. Nós temos coisas boas dentro de nós. É que, infelizmente, a gente aí com essa, principalmente hoje, essa mídia que está aí, vai carregando o pessoal de uma forma, conduzindo de uma forma totalmente equivocada, né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento. Então, a lição de hoje é exatamente isso. É a gente entender que nós podemos extirpar o mal e é uma situação de beneficência que nós estamos tendo. A gente acha que é aquele que está dando dinheiro, que está fazendo... Às vezes não é aquilo que aquela pessoa precisa. Muitas das vezes nós achamos que aquela pessoa precisa de uma determinada coisa. Não, eu vou dar isso aqui, que isso aqui vai ser o melhor para ela. Você perguntou a ela se é o que ela precisa? Né? Essa é uma pergunta importante. Porque eu falei, não, cara, eu não preciso disso não. O que eu preciso é de uma determinada situação que está acontecendo comigo. Né? Então, assim, a gente poder saber fazer as coisas, porque, na realidade, o que é trazido dentro da lição é essa modificação que nós temos que fazer. Prestar a atenção nos pequenos gestos que nós fazemos de bondade um com o outro. Pode ser que o meu seja pequenininho, mas eu tenho alguma coisa boa que eu faço. Aquilo vai influenciar alguém. Né? E eu influencio a um, o outro me influencia, como esses exemplos que eu trouxe. Né? E aí a gente vai se melhorando. Nós vivemos em sociedade. Então, cada um de nós aqui tem uma experiência de vida diferente. E a gente vai aprender com o outro. Aprender a se relacionar com o outro. Hoje eu tenho um entendimento muito maior do que eu tinha, sei lá, estou aqui já uns 15 anos, eu acho, na casa, muito diferente.
Aí você poder olhar, você está ali no passe de cura, aí chega uma criança com determinados problemas. Teve um período aqui que vinha as crianças, onde tinha Meca, né? Dona Meca, né? Com graves problemas, né? Então, assim, aí você começa a desenvolver, quer dizer, você está tentando ali de alguma forma ajudar, mas na realidade você está aprendendo, você está se modificando, né? Aí você chega ali, aí tem as instrutoras aqui, essa, a outra lá, e que vão dando, vão mostrando caminhos. E a gente tem que olhar pessoas que têm mais experiência, que você vê que são pessoas boas, pessoas que estão num esforço grande, né? Então, assim, que a gente possa ter esse olhar, perceber as pequenas coisas boas que nós temos e que podem influenciar na vida de outrem. E tentar desenvolver mais esses sentimentos em nós, para que a gente possa ter um crescimento. É isso que essa lição vem trazendo para nós. A gente poder ajudar o outro, mas quando você entra em contato com a dor do outro, né, você começa a sentir, pelo menos assim, comigo, mexe muito com o meu emocional, né? Minha esposa fala assim, Otávio, você é só emoção o tempo todo. Eu falei, mas eu prefiro ser assim, mas eu já peguei um pouquinho mais do racional. Porque assim, você sente, né? Você sentir ali as condições de adversidade da outra pessoa. Aí eu fico fazendo reflexão, assim, poxa, eu estou reclamando muito da minha vida. Não é que a gente tenha que ir para a pobreza. Não, é a lei de progresso. Nós temos que progredir, ter condições melhores, financeiras e emocionais, para poder ajudar o próximo, né? Não existe lugar nenhum dizendo que a gente não possa ter dinheiro. Existe o quê? Como é que a gente pode usar o dinheiro? Né? Porque o dinheiro é bom. Se não fosse bom, a gente não estava aqui. Essa porta aqui não ia ter essa casa aqui, com esses andares todos. Não é verdade? Então, assim, nós temos que ter compreensão que as coisas são necessárias na vida, tanto com dinheiro ou sem dinheiro, né? Então, que a gente possa... Só para 8h30, tá? Então, assim, que a gente possa aprender com essa lição. Vocês estão com ela aí, releiam, né? E vejam o quanto que ela traz de profundidade. Na realidade, ela vai dar um exemplo de pequenas coisas a qual esse personagem, quando retorna ao plano espiritual, se sente envergonhado por achar que, como beneficência, como ajuda e tudo, compaixão, só a pessoa que teria dinheiro para ajudar, e chega lá ele é coroado pelo mal que ele ajudou as pessoas a não fazerem, né? Então, assim, que a gente possa sair daqui mais esclarecidos, né? E tentar se esforçar, temos que ter esforço. Isso porque nós criamos hábito. É igual o carro, né? Sem ser o carro de câmbio automático, mas o manual que você tem que pisa na embreagem, você tem que ficar trocando de marcha.
Ninguém pensa mais, você cria aquele hábito, o teu cérebro já sabe o que tem que fazer para você não gastar energia. Isso é científico, tá? Alguém pensa aqui que tem que pisar na embreagem, eu não me lembro disso, eu nunca pensei nisso. E nem quando eu vou para um lugar ou para outro, de tanto eu ir para aquele local, eu nem me preocupo em que direção eu estou indo. Eu estou dirigindo só. Né? A não ser que tenha um engarrafamento, alguma coisa assim, que eu saiba um outro caminho e me desvie. Então nós temos que, de alguma forma, trabalhar esses maus hábitos e criar hábitos melhores, para que a gente possa transformar realmente esse mundo num mundo melhor. Se nós queremos parar de sofrer, que a gente comece por nós, em buscar fazer o bem, em perceber o que está de errado nos nossos pensamentos, aprender com outras pessoas que têm muito mais experiência que a gente, deixar o orgulhozinho de lado e poder receber novas informações, tá? Que Deus nos ajude, que essa casa continue aqui de pé, nos amparando, dando serviço para todos nós, tá? Que a gente possa ter um bom Natal, como eu falei no início, que Natal é todo dia, não é apenas um único dia, né? Muita paz. Então, dando prosseguimento ao estudo da noite de hoje, vamos passar ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a porta estreita, item 3 a 6. Sempre é recomendado que se leia tudo em casa, porque a gente não consegue, né, ler tudo aqui, devido ao tempo. Então, vamos à porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz! E quão poucos a encontram! Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-se-vos-ei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticai iniquidade. Então haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que partirão do festim do reino de Deus, que participarão, do festim do reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Então, meus amigos, que agora as luzes se apaguem, os médios se posicionem para o momento do passe, que possamos manter as nossas vibrações elevadas.
Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor e de paz, de equilíbrio, de cura, para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. E assim, meus amigos, que a nossa vinda à casa do Cristo, à casa do caminho, organizada por Pedro, seja um passo em direção à passagem pela porta estreita. Que seja para nós um norte, um guia seguro de estar no caminho ensinado por Jesus. Que possamos refletir sobre essa parábola, esse ensinamento tão atual. A advertência de Jesus é sempre para que possamos observar, avaliar, entender qual caminho devemos seguir. O caminho largo não faz para nós exigências, não nos impõe modificações. Por vezes é o mais fácil. E no final, talvez nós o prefiramos. E muitas oportunidades se perderão nessas escolhas. O primeiro desafio, na verdade, é vê-lo, identificá-lo, reconhecê-lo, diante de tantas situações complicadas que nos acontecem diariamente. A porta estreita, por outro lado, ela precisa que nós nos desprendamos de nós e sigamos os ensinamentos do Cristo. O ressentimento, a dor, a vingança, a violência são situações que precisamos deixar de lado. É estreita a porta da automodificação. É estreita a porta da autoiluminação. É muito estreita a porta que nos conduz à nossa evolução. Mas a porta estreita é o passo que só nós podemos dar. Sem essa porta, não conseguiremos ultrapassar as barreiras que nos prendem, as correntes que nos aprisionam. Essas correntes que são a vaidade, o orgulho, os bens, as posses, as riquezas mundanas, que de nada nos servirão quando tivermos que chegar ao plano espiritual e darmos conta do que fizemos da nossa encarnação. Atravessamos sós essa porta. E por ela encontraremos verdadeiramente o que nos importa. Um mundo novo, um mundo diferente desse, um mundo que nasce em nós. Fraternidade, paz, igualdade, justiça, todos os ensinamentos que Jesus exemplificou tão bem. Porém, por essa porta estreita, há de ter vontade para ultrapassar. E os ensinamentos de Jesus são esse guia seguro para que nós tenhamos a condução, caso nos sintamos perdidos, nos sintamos como Pedro, andando sobre as águas, com medo e aflitos. Que nos apeguemos a Jesus, como disse nosso irmão, não só nesse momento de Natal, não só nesse mês, mas em todos os momentos de nossa vida, para que possamos traçar diretrizes certas e a paz na nossa consciência e nas nossas atitudes. Imbuídos de todos esses ensinamentos que nos chegam, que possamos manter essa vibração para ouvirmos o plano espiritual. De que vale o saber do mundo se o homem não tem o olhar de misericórdia e de compaixão por aqueles que se aproximam dele?
Todos estamos na Terra para nos libertar de velhos hábitos do passado e procurarmos desenvolver as virtudes que nos são necessárias. A felicidade é um momento, é você sair de si mesmo e acalentar uma criança, de olhar com simpatia para um jovem e fazer um gesto de auxílio àquele que já está mais adulto, mais sabedoria, mas que tem as suas limitações. São pequenos nadas que podemos praticar para auxiliar o outro. Porque todos nós somos necessitados. Todos nós estamos em aprendizado. E que nós tenhamos toda a exemplificação que Jesus nos deixou e continua ainda nos oferecendo ensinamentos para seguir as suas pegadas. Amar, perdoar, ser indulgente, ter pureza de coração, ser caridoso, procurando também se libertar de todos esses bens transitórios da vida, porque elas são só usufruto enquanto aqui permanecermos. Porque ao nascermos nada trouxemos, e quando deixarmos este corpo terrestre, também nada levaremos. Só ficarão o bem que nós praticamos, o aprendizado que nos é necessário. São tão pequenas coisas, mas de suma importância para que possamos aproveitar no plano espiritual tudo aquilo que aprendemos aqui na Terra. Porque quando estamos para retornar à carne, prometemos muitas coisas, mas no mergulho da carne, com a bênção do esquecimento, muitas vezes não fazemos nem metade daquilo que nos comprometemos. Mas nem por isso o Pai deixa de olhar por nós, de nos abençoar. Então que nós possamos fazer todo o bem necessário e possível. E quando não pudermos fazer nada, nos recolhemos no silêncio e oremos uns pelos outros. São tão simples, mas de suma importância para aquele que cruza o nosso caminho. E a exemplificação que Jesus nos deu e nos dá são as necessárias ao nosso espírito. Reflitamos sobre tudo isso. E nesses momentos que antecedem a comemoração do natalício de Jesus, que nós possamos olhar os nossos irmãos com o mesmo olhar que Ele olha para cada um de nós, de tolerância, de paciência e, acima de tudo, de amor. E nesses pequenos gestos, ficaremos sim felizes por termos oferecido um pouco ao outro, para que ele se sinta também partícipe desta caminhada evolutiva em que estamos inseridos. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em cada coração,
hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim, agradecidos imensamente por cada trabalho desenvolvido nessa casa, pelo amparo da espiritualidade amiga que se fez sobre cada um de nós, recuperando nossas forças, nos auxiliando nas nossas confusões. Estamos aqui, Senhor, de coração aberto, para exemplificar um pouco do que nós aprendemos. Agradecer, acima de tudo, pela oportunidade de estarmos aqui, dentro dessa casa, e que possamos, ao sair daqui, levar conosco esta luz, este sentimento de amor, de paz, tranquilidade, que conseguimos nesses breves momentos que aqui estamos. Seja conosco, Senhor, durante essa semana, nos protegendo, nos amparando, nos livrando do mal, provindo do nosso interior e também o mal que vem do exterior. Seja com todos que estamos aqui, com aqueles que não puderam vir. Da mesma maneira, proteja cada um. Que seja sempre em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, nossos anjos da guarda que nunca nos abandonam, em nome de cada protetor, cada mentor, de cada trabalho, nosso querido Dr. Herman, em nome de Jesus e de Deus, acima de tudo, que damos de nossa parte, encerrada a reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Apesar da gente estar assim, muito feliz com essa paz, a gente tem que botar os pés no chão e, como eternos pedintes que somos, primeiro a gente quer agradecer toda a colaboração que foi dada para que a gente realizasse a festa dos pequenos, dos jovens e dos nossos assistidos. E, em segundo lugar, a gente pede para quem puder colaborar, ajudar de alguma forma para o Natal dos nossos irmãos moradores de rua, para que eles também tenham um Natal feliz, né? A gente não gosta de se reunir com as famílias? Então, que a gente possa fazer a nossa parte, né? Dar um pouco de alegria para esses nossos irmãos. Você não. Boa noite, gente. Então, Natal de Alta de Souza, 25 de dezembro, estamos precisando de mais doações. Principalmente desodorante, escova de dente. Mas o que é isso? Não? Já recebemos alguma coisa? Então fala aí para mim, por favor, para deixar eles aí. O que a gente está precisando então? Pasta de dente. Melhor doação de dinheiro. Peguem o Pix da casa. Bom, a gente está precisando de escova de dente, que eu tenho certeza, e desodorante. Mas a gente também precisa de doação financeira. Estamos com uma doação muito baixa e nosso Natal está chegando. Então, assim, compartilhe com seus amigos, entre lá no Instagram da Casa do Caminho, pergunte a mim, pergunte a Kilson, pergunte a Silvia, pergunte ao Vitor, pergunte a Letícia, pergunte a qualquer um da casa que o Natal de Alta de Souza de Jesus, em 25 de dezembro, vai ser o mais importante de dezembro. E outra coisa, quem quiser vir ajudar na preparação... Sim. E tem esse detalhe, precisamos também da ajuda braçal. Quem no dia 25 puder, 25, gente, é 24 não, 25 puder comparecer a casa às 16h30, né? Às 16h30, para ajudar a confeccionar as quentinhas, para ajudar a embalar os presentes, ajudar a montar o kit, ajudar com fluido, a gente também aceita. E ir para a rua também. Quem quiser mais ainda ir para a rua colaborar pessoalmente, mas isso aí
Calma, eu vou chegar lá. A gente está em etapa. Se a gente for falar tudo de uma vez só, assusta o povo. Quem quiser ir também pessoalmente para ajudar no grupo Alta de Souza na rua e tiver carro, melhor ainda. Precisamos de carro. Mas se não tiver carro, pode vir pessoalmente só com os braços. Se tiver alguém conhecido, amigo, familiar, pô, estou interessado em saber como é, pode vir para casa no dia 25 a partir das 16h30 para conhecer o trabalho. A casa estará aberta a todos. Alguma dúvida? Só me perguntar a mim, a Gilcia, ao Vitor, a Silvia, a Letícia ou qualquer um outro da casa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa noite e bom retorno.